Daí, criatura do mundo geografia! Professor Giba na área, tô aqui para falar sobre o clima do Brasil, sobre as massas de ar, mais um vídeo que a gente está aqui. Então, vamos entrar no clima? Vem! Bom, criatura, mais um vídeo que eu estou aqui para falar contigo hoje sobre o clima do Brasil, sobre as massas de ar. Vamos analisar também os climogramas, que são os gráficos de comportamento anual de um clima. Então, vamos começar pelas massas de ar. O que são massas de ar? São corpos homogêneos de ar que têm as características do local em que ele se formou. Se a massa é formada na Amazônia, é uma massa úmida; se é uma massa formada no Polo Sul, é uma massa fria. Nós temos que entender, na verdade, que as massas de ar do Brasil, elas são sempre definidas por siglas com 3 letras e é muito fácil de entender. A primeira letra é sempre M, de massa de ar. A segunda letra é uma letra maiúscula e essa letra pode ser P, T ou E. P de polar, que é uma massa fria. T de tropical, que é uma massa quente. E E de equatorial, que é mais quente ainda. E a última letra é uma letra minúscula, que pode ser A ou C. A de atlântica, uma massa que se forma no Oceano Atlântico, é uma massa úmida. E C de continental, que é uma massa que pode ser úmida ou seca, dependendo do local em que ela se formou. Vamos entender o comportamento dessas massas de ar? Então, olha aqui o mapa do Brasil. Vamos começar pela única massa fria que atua no Brasil, a massa polar atlântica. Polar é uma massa fria. Atlântica é uma massa úmida, por onde ela passa, ela deixa o tempo frio e úmido. É uma massa que só aparecerá fortemente durante o inverno. Ela vai atuar principalmente na região sul, gerando redução das temperaturas, gerando geadas, gerando neve, gerando frentes frias. Poderá também formar muitas chuvas frontais, que são aquelas chamadas frentes frias na região litorânea. Ou percebam que essa seta também pode chegar na Amazônia. Isso, ela é a única massa capaz de reduzir significativamente a temperatura na Amazônia, causando um processo chamado de friagem amazônica, que pode ser uma redução de até 15 graus na temperatura amazônica por 1 ou 2 dias. Não é um fenômeno tão comum, mas é essa a massa que pode provocá-lo. Percebeu? Única massa fria do Brasil, atua no inverno e é a única capaz de reduzir significativamente a temperatura de qualquer região do Brasil, inclusive da Amazônia. Vamos seguir aqui pela região atlântica. A segunda massa que a gente pode falar, massa tropical atlântica. Se é tropical é quente, se é atlântica é úmida. Vejam que as suas setas agora vão ficar principalmente na região litorânea. Ela vai dominar mais a região sudeste, um pouquinho do litoral do nordeste, e durante o verão ela vai dominar praticamente toda a região sul. Essa é a massa responsável pela formação da Mata Atlântica. Essa umidade do Atlântico, quando se choca com o relevo bastante acidentado da região nordeste e da região sudeste, formará chuvas do tipo orográfica, que são as chuvas de relevo, aumentando a umidade no litoral, facilitando a ocorrência de uma grande vegetação como a Mata Atlântica. Terceira massa, ainda na região atlântica, nós temos a massa equatorial atlântica. Equatorial é quente, atlântica é úmida. Essa é uma massa que vai se formar na região do Atlântico Norte, perto dos Açores, uma ilha portuguesa, um arquipélago português no Atlântico Norte. Ela chega no Brasil, domina um pouquinho da região nordeste, litoral da região nordeste, domina um pouquinho do litoral da região norte. Cuidado que essas massas atlânticas, elas não vão entrar
totalmente na região nordeste por conta do relevo. Nós temos lá o Planalto da Borborema, que impede a entrada de umidade na região do sertão. E essa região do sertão, então, não vai ser dominada por uma massa de ar específica. Entrando um pouquinho mais no continente, nós vamos ter as massas continentais. A primeira delas lá na Amazônia, massa equatorial continental. Equatorial é quente. Continental pode ser seca ou pode ser úmida, mas essa se forma na Amazônia. Ela obrigatoriamente vai ser úmida. Além disso, você vai lembrar que a Amazônia recebe muita umidade de outras regiões, além da sua vegetação e dos seus rios jogarem muita umidade na atmosfera. Essa é uma massa úmida, apesar de ser continental. Vai dominar principalmente a região amazônica e se expandindo um pouquinho na região centro-oeste durante o verão, quando as massas quentes se expandem. Por último, a quinta massa brasileira, a massa tropical continental. Tropical é uma massa quente. E continental? Essa é a única massa seca do clima brasileiro. Se as outras massas aumentam as chuvas, aumentam a quantidade de umidade, essa cria a estação das secas na região centro-oeste do Brasil. Portanto, nós temos as massas brasileiras atuando, as 5 massas brasileiras atuando. Olha esse mapa. Esse é o mapa das massas de ar durante o inverno. Olhem a força da massa polar atlântica. Vejam que as massas quentes estão reduzidas, estão mais calmas, enquanto que esse é o mapa durante o verão. Vejam que a massa polar já não entra. Vejam que as massas quentes aumentaram a sua força, aumentaram a sua capacidade de influência. Isso porque o hemisfério sul começou a receber mais insolação e, consequentemente, começou a aumentar a força do ar quente nessa região. Então, criatura, por que eu começo falando de clima do Brasil pelas massas de ar? Porque o clima de um local é o espelho da influência das suas massas de ar. Se eu pegar a região amazônica, ela é uma região quente e úmida, porque a massa que atua na região é quente e úmida. Se eu pegar o litoral do Nordeste, quente e úmido, porque uma massa que atua na região é quente e úmido. Então eu tenho que entender que o mapa do clima brasileiro é definido justamente pelas massas de ar. E aqui está o mapa do clima brasileiro. Sim, está aqui, bonitão. Esse é o mapa do clima brasileiro. Está ali o clima equatorial, está ali o clima subtropical, o clima tropical típico. Você sabe, temos esse mapa aqui embaixo no nosso material de apoio. Pega ali, analisa esse mapa com bastante cuidado. Mas a gente tem que falar de clima por clima e analisar os seus comportamentos. Vamos começar então analisando o clima da Amazônia, o clima equatorial. O clima nessa região próxima do Equador é muito quente. A Amazônia, tipicamente uma região muito úmida, com muitas chuvas. Cuidado, ser uma região onde nós temos muitas chuvas não significa que as chuvas sejam bem distribuídas ao longo do ano. Na região amazônica, as chuvas são bem irregulares. Chove durante todos os meses, mas nem sempre choverá a mesma quantidade. Na verdade, do mês mais seco para o mês mais chuvoso, você pode ter aí uma diferença de até 200 a 300 milímetros. Ou seja, é uma variação gigantesca. Esse é o clima que apresenta a maior quantidade de chuvas, só que é um clima que é quente o ano todo. Nós não temos estações do ano bem definidas. Analisa esse gráfico aqui. Ele se chama climograma e serve para fazermos uma análise durante um ano todo. Aqui embaixo nós temos os meses. De um lado nós vamos medir as chuvas, a precipitação. Do outro lado, a temperatura. A curva vermelha diz respeito à média de temperatura em cada mês. Vejam que no caso da Amazônia, durante todo o ano, as temperaturas ficam entre 26 e 28 graus de média. E as chuvas, essas barras azuis, sempre muito elevadas e com grande irregularidade. Esse aqui é o climograma de São Gabriel da Cachoeira, município no estado do Amazonas, no meio da floresta amazônica, com grande
calor e grande umidade. Então o clima equatorial não apresenta estações bem definidas. Vamos entrar agora na região tropical. Começamos a ter uma maior estacionalidade. Vamos começar pelo clima tropical continental ou tropical típico, ou apenas tropical. O clima tropical apresenta duas estações bem definidas: o inverno, quente e seco, o verão, quente e chuvoso. Sim, um inverno quente, porque é tropical, porém seco, porque durante o inverno as massas quentes reduzem sua abrangência, porque o hemisfério sul já não tem a mesma insolação, há um deslocamento do equador térmico para o norte do equador geográfico, consequentemente o hemisfério norte receberá mais calor e as massas quentes serão mais fortes no hemisfério norte. A zona de convergência intertropical se desloca para ficar ao norte do equador, enquanto que a região vai ser dominada pela massa polar, que quando entra um pouquinho mais pelo continente, ela perde capacidade de evaporação, porque o ar é muito frio, ou a massa tropical continental, que é a única massa seca do Brasil. Nós teremos temperaturas extremamente baixas nessa região, a região centro-oeste, onde nós vamos ter o Mato Grosso do Sul, Goiás, vamos pegar aí também na região norte, o Tocantins e o sul do Pará. Já durante o verão, a massa da Amazônia cresce, o equador térmico se desloca para o sul do equador geográfico, aumentando o calor e aumentando a chegada de umidade na região. Analisem comigo o climograma dessa região. As barras azuis, as chuvas, estão concentradas no começo e no final do ano, enquanto que a linha vermelha oscila pouco. Nós não teremos uma grande amplitude térmica, uma amplitude por volta de mais ou menos uns 4 graus durante o ano, em média. Próximo clima que nós temos, clima tropical semiárido. Se é tropical, é quente. Se é semiárido, é semidesértico. Então significa que é um clima com pouquíssimas chuvas. Uma estação chuvosa bem curta e bem irregular. Esse é o clima da região do sertão nordestino. Criatura, lembra, se esse é um clima do sertão nordestino, e eu falei um pouquinho antes que na região do sertão as massas úmidas não entram por causa do relevo, eu tenho o fator relevo muito mais importante do que o fator massas de ar. Olha aqui o climograma. Sim, olha aqui o climograma. Percebam que as barras azuis são bem menores. É o clima com menor quantidade de chuvas. Sequer vai chover 100 milímetros durante um mês. E nós temos a maior parte dos meses com chuvas muito abaixo disso. Então um clima com seca bem prolongada. Tropical Atlântico. Se é tropical, é quente. Se é Atlântico, é úmido. Se a gente for analisar, esse é o clima do litoral do Nordeste, esse é o clima do litoral de grande parte do Sudeste. A gente vai analisar aqui o climograma. Vejam, ele parece alguns climogramas da região amazônica. Dificilmente vai aparecer no teu vestibular esse climograma. Se aparecer, vai dizer, esse é o climograma de Salvador, esse é o climograma do Recife, esse é o climograma de Vitória, esse é o climograma de Ilhéus, esse é o climograma de uma região litorânea. Cuidado, criatura, porque se a gente falar desse climograma, você sabe, esse é um climograma litorâneo. Ele é quente, ele é úmido, chove todos os meses, porém, ele não fica na Amazônia, só pode ficar no litoral do Brasil. Outro climograma que dificilmente aparece é esse, o climograma do clima tropical de altitude. Um clima da região serrana do estado de São Paulo, do sul de Minas, um clima que não é tão importante para as nossas provas. Não é tão importante para as nossas provas. É importante, principalmente se você mora nessa região, para você talvez ele seja extremamente importante. Para as nossas provas não, porque ele é um clima facilmente confundido com o clima do centro-oeste brasileiro. Teria que dizer que ele é de altitude. Qual é a característica? Duas estações bem definidas, chuvas concentradas no verão e invernos a menos. Não é um clima que costume aparecer muito nas nossas provas. Porém, esse aqui é um clima que aparece muito. Olha bem, temos aqui o clima de Bagé, no Rio Grande do Sul. Um clima com temperaturas bem elevadas durante o verão, temperaturas bem baixas durante o inverno.
Grande amplitude térmica, então nós percebemos aqui, mais de 10 graus de diferença entre o inverno e o verão. Vejam as chuvas, bem distribuídas ao longo do ano todo. Sim, chuvas bem distribuídas ao longo do ano. É o único clima brasileiro com 4 estações bem definidas. Senhores, não esqueçam disso. Clima da região sul é um clima subtropical, não está naquela região tropical, abençoada por Deus, bonita por natureza. Não, está numa região subtropical, fora daquela região que recebe os raios solares com maior intensidade. Nessa região nós teremos 4 estações bem definidas, porque o inverno será uma estação em que nós vamos ter a chegada da massa polar. O inverno nessa região será dominado pela massa polar atlântica, que é uma massa fria e úmida, então o clima nessa região vai ficar frio e úmido nessa época do ano. A primavera será uma estação de transição entre o inverno e o verão. O verão será dominado pela massa tropical atlântica, então ele será úmido também, não tão úmido quanto as regiões litorâneas do Nordeste, muito menos será comparado à umidade da região da Amazônia, porém nós teremos umidade também. E nós teremos aí as temperaturas elevadas. O verão na região sul é quente. E o outono será novamente uma transição. Inverno frio, primavera de transição, verão quente, outono de transição e umidade bem distribuída ao longo do ano. Mais ou menos 100 milímetros por mês. Cuidado, 4 estações em algum clima brasileiro apenas será percebido nesse clima, o clima subtropical. Vejamos o mapa do clima novamente. Aqui, lá na região norte do Brasil, clima quente e úmido, equatorial. Região centro-oeste, clima com 2 estações, o inverno bem seco, clima tropical típico. Região do sertão nordestino, região que vai ter um clima com baixíssima umidade, semiárido. Região litorânea, uma região com umidade e alta temperatura. Tropical de altitude é um clima da região do sul de Minas, região serrana de São Paulo. É um clima com um inverno ameno, porém ele segue tropical. E essa região aqui, mais ao sul, será a região de clima subtropical. Esse é o mapa que você deve levar na sua prova. Levar mentalmente. Lembra, quando a gente falar sobre clima, esse mapa e esses gráficos precisam estar aí dentro da sua cabeça. Outra coisa que deve estar na sua cabeça é a certeza de que você está super bem preparado para qualquer prova de geografia, porque você está assistindo ao Mundo Edu. Até o próximo vídeo.